Então, retomando, vamos retomar os casos do tipo f de x igual a x quadrado, em que b igual a zero e c igual a zero. Primeiro caso, a maior que zero. Então, a função vai estar dessa forma aqui. Vamos olhar aqui. Y igual a x quadrado foi o gráfico que nós já fizemos e nós obtivemos algo semelhante a isso. Se eu colocar um número maior que 1, por exemplo, 2 no lugar do 1, que ali na primeira y igual a x quadrado, o a vale 1. Agora, colocando no lugar do a, vamos colocar 2. O que acontece? A função ela vai fechar. Mas continua com o mesmo vértice, lá no zero. Se eu colocar um número menor que 1, no caso meio, a função abre, o gráfico, a parábola abre. O mínimo vai ser sempre zero e o domínio da imagem vai continuar sendo do zero a mais infinito. Então, se eu coloco um número maior que 1, a parábola fecha. Se eu coloco um número menor que 1, a parábola abre. Observe que o eixo das três parábolas é o eixo y, tá? Então, o eixo de simetria vai ser em cima do eixo y. O vértice das três parábolas é a origem do plano, no caso 0, 0. Então, o segundo caso, a menor que zero. Vamos pegar aqui menos x quadrado, é esse o gráfico. Se eu colocar um número com módulo maior que 1, no caso menos 2, ela fecha. É o mesmo caso que eu colocar o 2, só que ela fica para baixo. Substituindo por menos meio, ela vai abrir. Então, o máximo é igual a zero. Observe só, quando A é positivo, ela tem mínimo. Quando A é negativo, ela tem máximo. Então, a imagem vai de menos infinito a zero. O eixo continua sendo o eixo y e o vértice da parábola continua na origem. Então, quando o b e o c for zero, sempre a parábola vai passar pela origem. Agora, vamos analisar os casos do tipo f de x igual a x mais c, em que b é zero e o c é diferente de zero. Então, os gráficos das funções do tipo y igual a x quadrado mais c, com a diferente de zero e c diferente de zero, são obtidos a partir do gráfico de y igual a x quadrado. Desloca-se esse último para cima ou para baixo conforme o coeficiente c, seja positivo ou negativo, respectivamente. Nós vamos usar alguns exemplos comparando, começando com o primeiro caso de novo, com a maior que zero. Vamos pegar a função que nós já fizemos, y igual a x quadrado, nós vimos que ela está aqui, passando pelo ponto 0, 0. Ela passa ali no zero. Agora, vamos pegar x quadrado mais 2. Na primeira, o c valia 0, agora o c vale 2. O que vai acontecer com a função? Ela vai passar, em vez de passar no 0, ela passa no 2, vai subir para cima, deslocar. Subir para cima, olha só. Ela se desloca 2 unidades para cima. E a imagem passa a ser de 2 a mais infinito. Agora vamos pegar x quadrado menos 1. Ao invés dela deslocar 2 unidades para cima, como c vale menos 1, ela desloca uma única unidade para baixo. Então, o gráfico vai estar aqui. Então, se o c é positivo, ela desloca para cima. Se o c é negativo, ela desloca para baixo. E a imagem também se altera. Então, essa imagem da última vai de menos 1 a mais infinito. Observe que o eixo das três parábolas é o eixo y, então ela não alterou o eixo de simetria. E o vértice das três parábolas são os pontos 0, 0, 0, 2 e 0, menos 1. Agora, o segundo caso, com a negativo. De novo, nós vamos retomar a menos x quadrado, que nós já vimos que passa no zero. Se eu pegar menos x quadrado mais 1, ela vai se deslocar uma unidade para cima, porque o 1
é positivo, ela vai passar ali no 1. E a imagem vai do menos infinito ao 1. Agora, se eu pegar um número negativo, no caso menos 2, ela vai passar no menos 2 e o gráfico se desloca 2 unidades para baixo. E a imagem, nesse caso, vai de menos infinito a 2. Então, continua com o eixo das 3 parábolas sendo o eixo y, e os vértices são 0, 0, 0, 1 e 0, menos 2. Então, nós vimos que, dependendo do valor de C, o gráfico desloca para cima ou para baixo. Isso quando B for 0. O valor de C é exatamente o ponto onde ela vai cortar o eixo Y. Vamos agora analisar os casos do tipo ax² mais bx mais c, em que b é diferente de zero. O c aqui é independente. Neste caso geral, o vértice da parábola não fica sobre o eixo y. Então, quando b, todos os casos que nós vimos antes, o b era zero. E o vértice da parábola ficava sobre o eixo y. Agora, com b diferente de zero, isso não acontece. O vértice fica fora do eixo y. Vamos traçar um esboço do gráfico para que possamos fazer o estudo do vértice da parábola. Então, nós temos aqui um esboço com a parábola, o vértice da parábola e o eixo de simetria. A parábola corta o eixo y no ponto 0C, que é esse ponto aqui. Então, sempre vai cortar o eixo y no valor de c. Então, vamos supor, se eu tiver 2x² mais 3x mais 4, ela vai passar no 4. E assim, para qualquer outra função. Vamos traçar por P o seu simétrico em relação ao eixo da parábola, que é o quê? Que seria esse ponto aqui, que é simétrico em relação ao eixo da parábola, que nós vamos chamar de Q. Vamos chamar as suas coordenadas de K e C. O vértice tem coordenadas xv e yv. Então, xv é a projeção do vértice sobre o eixo x, yv a projeção do vértice sobre o eixo y. Então, nós chamamos o vértice de x, v, yv. Temos que xv é o ponto médio do segmento que vai de 0 até k, ali sobre o eixo x. O ponto médio do segmento OP. YV é o ponto médio do segmento OP, que vai do 0 até o P sobre o eixo Y agora. Então, nós temos ali dois pontos. O XV divide o segmento OK ao meio e também o YV divide o segmento OP ao meio. Então, nós vamos obter o valor de K, que é a abscissa de Q. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar f de x é igual a c. Por que que f de x é igual a c? Porque quando eu pego o f de k, que é o ponto que nós queremos ali, que é a abscissa do ponto Q, se eu projeto o Q para o eixo x, observe que eu projeto o ponto Q até o eixo x, vai me dar em k. A abscissa dele, se eu projetar para o eixo y, é c, que é a ordenada do ponto P. Então, f de x, nós sabemos que é ax² mais bx mais c tem que dar c. Então, ax² mais bx mais c igual a c. Eu vou passar o c para o outro lado, vai ficar ax² mais bx igual a c menos c. C menos c dá 0. Aí nós temos ax² mais bx igual a 0. Eu coloco o x em evidência, vamos ter x vezes ax mais b. Aí nós temos que x é 0, ou ax mais b igual a 0. Observe que eu tenho x vezes, abre parêntese, ax mais b. Então, eu estou pegando o número x e multiplicando pelo número ax mais b. E essa multiplicação é igual a 0. Se uma multiplicação é igual a 0, pelo menos um dos dois números é igual a 0.
Qual é o primeiro número x? Então, eu digo que x é 0. Qual que é o segundo número? Ax mais b. Então, eu digo que ax mais b pode ser 0. Um ou outro é 0. De x igual a 0, não tenho o que fazer, ele é 0 mesmo. Ali em ax mais b, eu vou passar o b para o outro lado, vai ficar ax igual a menos b. Aí eu passo o a dividindo, x fica menos b sobre a. X igual a 0 é a abscissa de P. Se eu projetar o ponto P até o eixo X, vai dar no 0. Logo, o valor de K é menos B sobre A. Devido à simetria da parábola, o XV é K sobre 2. Então, eu vou dividir o menos B sobre A por 2, vai dar menos B sobre 2A. Então, essa é a abscissa do vértice. Agora, nós vamos calcular a ordenada do vértice, que nós chamamos de YV. A ordenada do vértice pode ser obtida calculando-se f de xv, ou seja, a imagem da abscissa do vértice da função. Então, f de x é igual a x² mais bx mais c. Nós vamos substituir o x por xv. Então, f de xv vai ficar aXv² mais bxv mais c. Nós acabamos de calcular esse xv. O nosso xv é menos b sobre 2a. Fizemos no slide anterior. Então, substituindo o xv por menos b sobre 2a, nós vamos ter a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a mais c. Menos b ao quadrado dá b ao quadrado, que elevou ao quadrado fica positivo. 2 ao quadrado é 4. E a ao quadrado, b vezes menos b, que está ali, o b que está fora vezes o b que está dentro, fica menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Aqui eu posso cortar o a com o a ao quadrado, que eu tenho a vezes a, então eu corto um a, fica só a. Aí nós vamos ter b ao quadrado sobre 4a, menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Colocando 1 embaixo do c, extraímos o MMC entre 4a, 2a e 1, que é 4a. Aí pego 4a divido por 4a, dá 1 vezes b², b². 4a dividido por 2a dá 2 vezes b², 2b². 4a dividido por 1 é 4a vezes c, 4a. Aí nós vamos pegar a função menos b ao quadrado menos 2b ao quadrado vai me dar b ao quadrado mais 4ac. Mas quem que é b ao quadrado? Colocando o sinal menos para fora, desculpe, vai ficar menos b ao quadrado menos 4ac. Esse b ao quadrado menos 4ac dentro do parêntese, nós já conhecemos, nós já vimos. Esse é o valor do delta. Então, como tem um menos fora, é menos delta sobre 4a. Quem que é o nosso xv? O f de xv é o yv. Então, nós concluímos aqui, assim, que para determinar as coordenadas do vértice da parábola xv e yv, pode ser determinados pelas seguintes fórmulas. xv é menos b sobre 2a, yv menos delta sobre 4a. No caso, essa ordenada é o mínimo da função quando a é maior que 0. Então, olha só, o vértice, a ordenada dele, no caso yv, vai ser sempre o mínimo da função quando a for maior que 0. E a imagem vai do yv até mais infinito. Ela vai ser o máximo da função quando a for menor que 0. Então, ele é o ponto mais alto, no caso yv, que é a ordenada do vértice. E a imagem da função vai de menos infinito até yv. Então, nós temos aí como calcular as coordenadas do vértice. No próximo vídeo, a gente dá continuidade aos estudos.